Pronto, continuando, agora nós estamos na página 89, Sociedade e Natureza, Geografia e História, lá naquele livro laranja, né? Que é o Currículo em Ação, que tem o Ler e Escrever e a Sociedade e Natureza. Agora nós vamos partir. Vocês já pintaram, né? Já localizaram. Então, nós vamos partir agora para a parte 2. Junto com sua professora ou seu professor, leia o texto abaixo e participe da discussão com a turma. Então, depois nós vamos lendo, a professora vai explicando tudo direitinho, tá? Então, vamos lá. São Paulo, o impacto da imigração e migração na cidade. Então, a professora já explicou para vocês a diferença entre imigração e migração. Vamos recordar? Imigração é a chegada, é a entrada de um indivíduo ou de um grupo, né, de indivíduos estrangeiros em determinado país. Então, vamos lá. Quando alguém chega no nosso país, ele é chamado de imigrante. Tudo bem? Agora, o migrante começa com M, migrante, é aquele ato de movimentar, de se deslocar dentro do próprio país, tá certo? Então, se acontece algum problema, ou um trabalho, a professora consegue outro trabalho, eu vou me movimentar dentro do meu país, eu vou me deslocar, sabe, para poder trabalhar. Então, isso é chamado de migração. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar a nossa leitura. A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 pelos padres jesuítas Anchieta e Manuel da Nóbrega, quando construíram o pátio do colégio, que fica bem no centro. Na época era uma vila, mas cresceu muito até se transformar numa grande metrópole, uma das maiores do mundo. Então, metrópole é quando a cidade ela é muito grande, tá? Então, tem muitas pessoas, muitas indústrias, muito comércio, é isso que dá o nome de metrópole. Foi em meados do século XIX que se iniciou o movimento de imigração, lembra que é a chegada de pessoas de outros países? Quando o governo favoreceu a entrada de grupos de pessoas vindas de diferentes países, como alemães, italianos, japoneses, árabes, judeus, portugueses e espanhóis, dentre outros. Em São Paulo, o governo direcionou os imigrantes para o cultivo do café no interior do estado, pois, na ocasião, era o principal produto da economia. Na cidade de São Paulo, ficaram os imigrantes que não eram lavradores e tinham outros diferentes ofícios, tais como sapateiros, marceneiros, alfaiates, costureiras, tecelões, construtores, comerciantes e, desta forma, começaram a povoar a cidade, formando vários bairros nos quais prevaleciam diferentes grupos. Então, meus amores, aqui quando eles falam que formaram, né, vários bairros, por quê? Porque cada um
desses imigrantes, eles ficavam juntos, né? E cada local tinha um grupo deles, que nem lá na Moca tem muito italianos, né? Tem muitos italianos. Então eles se juntaram ali, podemos dizer. Então vamos lá, continuando aqui. Os alemães e ingleses formaram o bairro de Santo Amaro e do Brooklyn. Os japoneses, o bairro da Liberdade. Os italianos, os bairros da Moca e do Bexiga, atual Boa Vista. Os árabes, a região da 25 de Março, no centro de São Paulo. Os judeus formaram o bairro de Higienópolis e do Bom Retiro, atualmente dos coreanos, e assim por diante. Olha que legal! Então eles foram se grupando, né, e formando a moradia deles nesses bairros aí. Os italianos influenciaram a gastronomia, cada comida gostosa, né? E invadiram São Paulo com suas cantinas. Quando ele põe aqui entre aspas, invadiram, quer dizer que tinha muitos italianos lá, né, na nossa cidade de São Paulo, e eles começaram a criar várias cantinas com aquelas comidas maravilhosas italianas, um macarrão, uma macarronada, né, que a gente sempre gosta. Então, com pratos deliciosos, as mais variadas massas e vinhos, com as pizzas e músicas italianas ao vivo, que deixavam o ambiente alegre e prazeroso. E ainda influenciaram a paisagem da cidade, com sua arquitetura, construindo vilas de casas, sobradinhos, ao estilo de sua terra natal. Então, eles se baseavam, né, como eles vieram lá de outros países, eles começaram a construir com base com a cultura que eles trouxeram, não é? Além disso, vieram artistas como Lina Bobardi, ítalo-brasileira, que fez o projeto do MASP. O que é o MASP? É o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que é um dos monumentos arquitetônicos famosos da cidade, que está localizado lá na Avenida Paulista. Entre outros italianos que foram importantes para o desenvolvimento econômico de São Paulo, podemos citar o Conde Francisco Matarazzo. Vocês lembram, meus amores? Tem uma avenida chamada Francisco Matarazzo, perto do Shopping West Plaza, né? Empresário que investiu em diferentes ramos. Iniciou seu negócio com uma fábrica de banha de porco. Depois, ampliou com o moinho de farinha de trigo, tecelagem Mariângela, com fiação e tecelagem, malharia e tinturaria, fábrica de óleos, fábrica de sabão, engenho de beneficiamento de arroz e depósitos e armazéns, transformando o empreendimento em um complexo Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Aí tem essa sigla, ó, IRFM, nome que ficou bem conhecido pelos paulistas e paulistanos. Então aqui, meus amores, tem uma orientação, né? A parte número 1, aí vocês podem verificar essas informações aqui, ó, o número 1 e a informação. A professora vai ler também para vocês. Em novembro de 1911, Francesco Matarazzo requisitou a alteração de nome de Francisco Matarazzo, ICO, para Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Então, aqui tem a explicação desta mudança.
dispondo como sua propriedade os estabelecimentos de fiação e tecelagem, malharia e tinturaria, fábrica de óleos, fábrica de sabão, moinho de trigo, engenho de beneficiamento de arroz e depósitos e armazém. Então, todas essas informações, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá aqui, ó, na internet também. Vocês podem observar. Cliquem aí e vão ter mais informações. Continuando, agora nós vamos para a página 90, vamos concluir o nosso texto. Os árabes desenvolveram-se no comércio e povoaram a 25 de março com suas lojas, principalmente de tecidos, armarinhos, artigos de cama, mesa e banho, entre outros. É necessário dizer que também trabalhavam como mascates com as mesmas mercadorias das lojas, profissão que designava os vendedores de porta em porta, nos bairros mais afastados da cidade, desde a época do Brasil colônia. Então, quando nós falamos de o que é mascate? Mascate são aqueles vendedores que vai batendo de porta em porta. Outros, ao lado de portugueses, também se ocupavam do comércio de móveis. Os japoneses estabeleceram comércio no bairro da Liberdade, com produtos alimentícios e artigos domésticos e de vestuário próprios de sua cultura, além dos seus restaurantes com comidas típicas. Os judeus se firmaram na confecção de roupas femininas e masculinas na região do Bom Retiro, em particular na rua José Paulino. E outras famílias de imigrantes criaram empresas e ajudaram desta forma a movimentar São Paulo, como o Moinho Santista, fábrica de tecidos Tatuapé, do mesmo grupo a Orion, fábricas de pentes e botões, dentre outras. E assim, São Paulo se tornou um grande centro comercial e gastronômico. Com tantas indústrias, ficou conhecida por seu parque industrial. Seu parque industrial. Desta forma, a cidade avançou na economia, enquanto sua população crescia, atraindo pessoas de vários cantos do país, como dos estados do Sul, Sudeste e Nordeste, e do próprio interior do estado, que, em sua maioria, trocavam o trabalho na lavoura pelo trabalho nas indústrias e comércio de São Paulo, com promessa de prosperidade e de uma vida melhor na cidade. Os nordestinos contribuíram principalmente na área da construção civil dos edifícios e, mais recentemente, vieram ainda bolivianos e peruanos que trabalham para a indústria de confecção e têxtil. Mas, à medida que a população da cidade foi aumentando, houve necessidade de mais moradias, que avançaram para a zona rural de forma desordenada. Como o Estado, tinha muita gente, o que precisou fazer? As pessoas começaram a sair aqui de São Paulo e foi para a zona rural, para o campo, de forma desordenada, quer dizer, estava bagunçado, eles iam sem ter uma orientação. Então, sem espaço ou terrenos vazios, houve a verticalização da cidade. Vamos ver o que é a verticalização da cidade. Construção de muitos prédios, porque já não tinha mais espaço para tantas pessoas. Então, primeiro ocorreu no centro da cidade, onde foram aparecendo os arranha-céus. Arranha-céus são aqueles prédios enormes, bem altos, E depois prédios residenciais que substituíram as casas nos bairros. Com o progresso, houve necessidade de outras providências para tornar a cidade viável, uma cidade mais fácil para a locomoção, mais saudável para a população, A malha viária da cidade foi se ampliando com muitas ruas. O que é a malha
transitam, né? Os carros passam, as pessoas andam, né? Então, foi se ampliando com muitas ruas, avenidas, viadutos e túneis, para dar vazão e condições de locomoção na cidade ao grande número de carros e veículos de todos os tipos, né? Caminhões, ônibus. Então, teve que o quê? Melhorar essa malha viária. Seu crescimento trouxe para os paulistanos alguns problemas. A poluição, os engarrafamentos no trânsito, muito carro começou a ficar com trânsito, engarrafamento, né? As inundações e outros. Contudo, com a contribuição de todos os seus habitantes paulistanos e migrantes também, São Paulo chega ao século XXI como uma metrópole. Lembra que eu expliquei? Metrópole é quando a cidade ela é muito grande. Olha só, o nosso estado tem mais de 12 milhões de habitantes em um centro econômico, financeiro e cultural de destaque no Brasil. Tem muitas empresas, muitos bancos, tem tudo muito, né? E na América do Sul e no mundo. Então, São Paulo se tornou um ponto de referência até fora, né, do nosso país. Então, se vocês quiserem mais informações, tem a fonte aqui, onde tem tudo que a professora acabou de ler para vocês. Continuando, para nós concluirmos, né, a nossa atividade, agora nós estamos na página 91. Atividade D, agora nós vamos fazer as questões, depois que a professora leu todos esses textos, né? Então, vamos lá. Após a leitura e discussões com seus colegas e com a professora ou professor de vocês, responda as questões abaixo. Letra A. De que estado vieram os migrantes para a cidade de São Paulo? Então, vocês vão observar novamente no texto e vão falar para mim quais são os estados que vieram os migrantes para a cidade de São Paulo. E a B, de que países vieram os imigrantes e em que bairros se estabeleceram? Então, são duas perguntas. Primeiro, nós vamos ver quais são os migrantes. Então, migrantes são aqueles que se deslocaram do estado dele, da cidade dele e vieram para São Paulo. Então, eles moram aqui no Brasil e à procura de emprego, melhores condições, eles se deslocaram. Lembra que a professora falou? Se desloca dentro do seu país e vem, né? Vieram para São Paulo procurar uma melhor condição de vida. Quais são esses migrantes? De quais estados eles vieram aqui do nosso Brasil? E na letra B, de que países vieram os imigrantes? Agora nós estamos falando dos imigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que chegam de outros países. Quais foram esses imigrantes? Quais países que eles vieram? Tá? E quais foram os bairros que eles se estabeleceram? Lembra que a professora leu para vocês que os alemães e ingleses, eles foram lá para o bairro de Santa Amaro, para o Brooklyn, né? Tem aqui toda essa informação, ó, tá bem aqui, ó, bem destacado, para vocês responderem essas questões, tá? Então, só fazer uma nova leitura ou voltar o vídeo e ouvir novamente, né, a leitura da professora. Então, vocês vão responder essas duas questões, A e B, e tem uma tarefa. O que é tarefa? Tem uma lição de casa. Então, converse com seus familiares para confirmar e ampliar as informações sobre os lugares de origem, cidade e estado, né? Quanto aos costumes que trouxeram, próprios da região de origem, quanto à moradia,
alimentação, tragam até uma receita, gente, vestuário, músicas, artesanato, entre outros. Então agora, meus amores, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão fazer o cabeçalho completo para depois da conversa vocês registrarem, tá bom? Escrevam tudo, vai ser muito legal. Que nem a mãe da professora Márcia, ela veio de Alagoas, né? Então, ela faz cada comida gostosa, típica lá de Alagoas, né? Eu lembro que ela cantava músicas para a professora, que ela também aprendeu quando ela morava lá em Alagoas com a mãe dela. Então, toda essa cultura que as pessoas trouxeram quando vieram, né? Se deslocaram. Eu quero que vocês registrem no caderno qual é a comida legal, gostosa, que a mamãe ou o papai sabe fazer, que aprendeu, né? Antes de vir para São Paulo, se eles são migrantes, tá bom? Ou a vovó, nossa, a vovó veio lá de Portugal, que nem a vovó da professora. A minha avó, a minha bisavó, meus bisavós vieram lá de Portugal. Gente, eles fazem uma comida, uma bacalhoada maravilhosa. Então, registrem para Pro, contem tudo para Pro, tá bom? E depois vamos divulgar também para os colegas no nosso grupo do WhatsApp. Vocês topam? Então vamos lá? Vamos colocar a nossa mão na massa. Bons divertimentos, boas informações, vocês vão aprender muita coisa legal, tá? Um beijo, até amanhã.